Nessa etapa do papel de parede, nós vamos utilizar estilete, tesoura, a cola, o tecido, a cola dupla face, né? E a cola cascorês. A cascorês, quando a gente for dar o acabamento, a gente vai diluir ela em água e a gente vai precisar de uma trincha pequenininha, tá? A nossa trincha, como a gente utilizou para pintar a parede, ela está secando, mas a gente vai precisar de uma trincha também aqui para poder aplicar a cola para dar acabamento nas quinas, ok? Então, esse é o material para a gente aplicar o tecido na parede. Bom, pessoal, a gente vai começar, olha, a aplicar agora. Ali tem uma quina, então, deixa eu tentar aproximar aqui, eu tô só com uma aqui, pronto. O Ricardo, ele tá usando só um pedacinho da fita ali para fazer a quina, o dente, ok? O restante, se a gente quiser, desfocou, espera aí, deixa eu focar de novo. Olha, o restante a gente pode vir com a fita inteiriça. Então, o Ricardo vai aplicar ali no canto da parede a fita 3M inteiriça, ou você pode também aplicar em pequenos espaços, ela espaçada, tá? E nesse ponto aqui, ele tá colocando inteiriça. Nos próximos, nós vamos começar a colocar espaçada, por quê? Porque nós ainda temos todas essas paredes para revestir e a gente precisa, né, economizar inclusive na fita, porque se a gente for utilizar ela inteiriça em toda a extensão, tanto da parte baixa quanto aqui dessa parede, a gente vai acabar utilizando muita, mas muita fita, tá? Então, aqui ele tá apresentando, mostrando pra vocês ela inteiriça. E aí a gente vai colocar ela espaçada. O ideal dela inteiriça, gente, é em cima. Em cima, o ideal é você sempre utilizar a inteiriça e embaixo. Nas laterais, você pode colocar espaçada, porque ela vai vir com um acabamento de cola cascorês. Então, na lateral, essa lateral, ela não precisa vir, o Ricardo tá até cortando ali, ó. Agora, a gente pode espaçar se a gente quiser, tá? Em pequenos espaços de 5 em 5, Ricardo, ou 10 em 10 centímetros? 10 em 10 centímetros. A gente vai fazer aqui para vocês verem. Aqui, como vocês podem ver, a gente tá fazendo espaçada, porque não tem essa necessidade. Essa fita, ela segura, ela tem uma aderência boa e uma resistência a peso bem significativa. O tecido, ele não vai pesar a ponto de soltar, de cair. Mas o ideal é, como eu disse pra vocês, que lá em cima a gente vai usar ela inteiriça, tá? Agora vem uma parte que eu particularmente adoro. Tudo começa a tomar forma. A gente vai retirar essa película verde só de parede por parede, uma por vez. A gente vai fazer primeiro aquela parede, então a gente vai tirar só daquela parede primeiro. Depois a gente retira das outras, tá ok? Geralmente a gente precisa de um estilete para poder levantar essa película aqui, olha, da fita 3M. Essa película, ela precisa ser levantada assim, olha, para você conseguir puxar, separar. Essa etapa, ela costuma ser um pouco difícil, mas quando você pega o jeito, é num instante, tá? Preocupação com estilete também. A preocupação com estilete, verdade. O Ricardo tá lembrando aqui, olha. Muito cuidado, porque isso é uma arma. Isso aqui não é só uma ferramenta. Não pode ter criança, isso perto, próximo. tá
Tá vendo? Quando a gente falou anteriormente aqui, era mais cedo, a gente falou sobre crianças no local de trabalho. Isso aqui não combina com criança. Então, por isso a gente toma esse cuidado. E sempre que não estiver usando, volta. Vem cá, amor. Fala aqui. Fecha. Sempre que não estiver usando, vem cá. Só fechar. Esses estiletes nossos é um estilete específico e ser profissional, né, amor? Às vezes você vai usar um estilete simples que não tem essa... A maioria deles tem. É uma travinha. ela travou aqui, ó, não corre, tá? Aí pra correr precisa destravar pra ele voltar a correr. O segredo é sempre deixar ele não usando, deixa ele fechado, Travado. porque o risco de corte, né, ser igual a lâmina. Gente, eu tô adorando ver o Ricardo, ele fica tímido, né? E às vezes eu ponho ele aqui pra falar pra câmera, daqui a pouquinho vocês vão ver que o Ricardo é dando cambalhota, ensinando pra vocês como dar cambalhota. Enquanto você monta um brechó de sucesso, sofisticado, altamente lucrativo, mesmo que seja no cantinho mais simples da sua casa. Com muito amor, carinho e dedicação, tudo é possível. Você é capaz. Você é capaz. Você vai ver que... Você já tá vendo, né? Que no espaço que anteriormente poderia ser considerado só um cantinho da bagunça, a gente está transformando em uma empresa. Uma empresa mesmo que ela venha comunicar muito mais no ambiente online do que no físico. Mas ela tem estrutura, ela vai ter a estrutura toda pronta para receber caso o cliente venha à nossa porta. A gente acredita que essa demanda reprimida, as pessoas dentro de casa, elas estando dentro de casa há muito tempo, mais do que nunca elas vão querer sair, elas vão querer estar nos lugares com outras pessoas, elas vão estar no contato corpo a corpo. Então isso aqui é um investimento que vale a pena a gente estar investindo nesse espaço, por quê? Porque que a gente não vai pagar aluguel aqui, né? É um ponto que dá para rua, ele acaba sendo comercial e não estava sendo bem explorado. Então agora a gente vai utilizar ele no físico, no online e no físico. Lá o Ricardo já tá tirando a película, tá vendo? Ó? Ele já tirou da parte de cima. Ai, assustei. Aqui é fácil de puxar, ó. Muito fácil de puxar. Essa parte é até gostosa de fazer. Agora a gente já segue logo em seguida. O tecido já tá ali, ó. A gente já vem com o tecido aplicando na parede. Aí vou mostrar pra vocês, eu acabo ajudando o Ricardo com um cabo de vassoura. Só suportando aí o peso mesmo do tecido, tá? Esse tecido, como eu tinha falado pra vocês quando eu mostrei aqui no catálogo, como tá aqui no catálogo, você escolhe qual lado você vai usar. Todos os dois lados são funcionais, tá? Vamos pegar esse verde aqui como exemplo. Você pode usar tanto esse lado com medalhão fosco ou com medalhão brilhante. Então, o jacara damascado tem essa vantagem, exceto esse aqui. Esse aqui não, esse você não tem essa dupla função. No nosso aqui, ele tem justamente um lado que a gente precisa escolher. A gente precisa promover aqui, esse é o colmeia. A gente pode deixar o ambiente mais claro, utilizando esse lado na parede, mais sofisticado, utilizando esse lado. Gente, tem uma sacada nesse tecido aqui que a gente já fez isso. Nós já reutilizamos o tecido. Uma vez, ele tá até ali a sobra de um tecido. Com o tempo, ele costuma queimar. Mas queima sempre um lado. O lado que tá na parede permanece intacto. Deixa eu mostrar aqui pra você. Esse exemplo. Então, quando a gente cansar desse tecido, a questão da fita também tem esse benefício. A gente retira e pode aplicar em qualquer outro lugar, a gente não perde. Esse tecido, inclusive, ele foi aplicado, a gente está reutilizando ele. Ele está cortado. Esse foi um tecido que a gente aplicou numa unidade que a gente tinha, uma loja que a gente tinha na cidade de Mariana. Essa loja, ela não saiu do projeto, não saiu do papel. A gente retirou o tecido e a gente está reaproveitando. Vou mostrar para vocês aqui o que eu estou dizendo. Olha aqui, o tecido vermelho. O que o sol fez com o jacá adamascado? O sol fez isso. Esse tecido estava em uma das nossas lojas.
Esse jacar aqui, ó, esse jacar estava em uma das nossas lojas e aí o sol queimou, o sol fez isso aqui. Quando a gente retira o tecido, olha o outro lado. Ele está pronto para aplicar em qualquer outra parede, então a gente não perde. Até os tecidos, a gente conta história com eles. Eu tô até pensando em aplicar esse tecido em algum ponto, talvez aqui dessa loja, porque a gente tem um ponto vermelho na nossa logo. Lembra aquele coraçãozinho do Eu Amo Vintage? Então, eu ia colocar cheguei a pensar em colocar esse ali, porque ia ficar bem bacana o vermelho com o preto, né? Ia ficar bem bacana. Mas aí nós vamos colocar esse mesmo que tá na escala de cinza, e a gente decidiu, optou por colocar esse lado mais escuro. A gente já vai começar a aplicar. Vou pegar aqui o meu cabo para poder ajudar. Esse lado que já está acabado, ele já vai entrar com ele. Sim, já vai entrar com uma... A gente vai entrar ali na quina. A gente deixa sempre um dedinho na sobra, porque a gente faz o recorte, tá? Essa questão do recorte é uma outra etapa. E depois dessa aqui que a gente vai aplicar na parede. Então, nesse caso, nós vamos deixar recorte lá. Você vai deixar recorte lá, um pedacinho só de recorte. Não, eu não vou deixar porque já é acabado aqui. Deixa eu ver. Tá, então beleza. Deixa eu só explicar para vocês o que o Ricardo quis dizer. É porque esse tecido, aqui ele tá recortado, aqui olha. Então, quando tem esse recorte, eu preciso dar acabamento com a cola cascorês. Nesse caso aqui, olha, a gente vai começar utilizando o tecido já na lateral, que ela tem um acabamento, ele não vai desfiar aqui. Então, a gente vai trabalhar usando essa linha, inclusive, como nossa referência, para que esse desenho não saia ele não perca o nível, né? Ele não venha fazendo a mesma descaída do teto. Então, vamos lá. Podemos começar a aplicar. Aí vocês vão perceber que lá no alto vai começar a sobrar tecido, porque a ponta de lá é mais alta que aqui. Quando a parede é muito alta, gente, costuma o tecido ficar muito pesado. E aí é difícil para quem está aplicando, igual o Ricardo no caso, sempre ele que ele é mais alto, fica muito difícil para ele conseguir sustentar o tecido. Aí, por isso que eu venho com o cabo, que eu vou usando ele aqui, ó, para suportar, para ir suportando o peso do tecido, porque senão ele solta da fita e você nunca consegue concluir o seu trabalho. Ele toda a vida solta, ele vai soltando. Então, a gente tem que ir prendendo o tecido e segurando esse peso aqui, ó. Alguém, olha a importância de alguém ajudando você aí na aplicação do tecido. Sozinho seria praticamente impossível o Ricardo conseguir aplicar esse tecido na parede. Não seria impossível, mas seria mais difícil. Né, Ricardo? Outra obra. Aqui, olha, eu já venho com o cabo e orientando, guiando ele aqui de acordo com a linha lateral lá. É aqui a gente está usando como referência para ir aplicando o tecido lá em cima. Segura aqui. Segura. Olha esse viramento aqui. Olha, você quer que eu distancie? Não, pra mim aqui tá tudo ok. Tá tudo ok. Pode aplicar, pode colocar todo ele na lateral aí. Tranquilo. Está usando a espátula? Não? Agora, nesse momento, entra a espátula para fazer a pressão. Friccionar o tecido com a cola, com a fita, para ficar firme. Se esbarrar, só de esbarrar ela já cola, mas essa fricção
que o Ricardo tá fazendo ali, olha, nos cantos, ele aumenta a aderência do tecido com a cola. Aqui a gente vem pro lado de cá agora. E eu já vou observando aqui o desenho, se ele tá certo ou entortando. Olha. Ó, aqui nós vamos tirar um pouquinho. E, como a parede tá fora do nível, amor, vai ter sobra assim, senão ele vai ficar torto. Daqui pra baixo ele vai ter uma sobra. Deixa eu ver. Não, é porque tem que puxar em cima. Eu vou puxar em cima, tá ok. Então aqui tá ok. Segura. Confere ali, ó. A linha. Segura a mão, por favor. Jogar pra cima a diferença. Puxar. Aí eu tenho que subir mais aí. Aham. Essa etapa a gente tem que ir distanciando e voltando, distanciando e voltando. É uma etapa realmente que... Ela permite que você... Ó, o Ricardo está dizendo aqui que a cola, essa fita, ela tem uma vantagem que ela permite você remover o tecido e voltar e aplicar ele de novo, tá? Ela não perde tão facilmente o efeito de colar dela. Aquela fricção que o Ricardo faz, que ele põe maior força, ele só põe depois que ele tem a certeza de que está bem alinhado o tecido. Aqui está bem alinhado, amor. Ele está tirando a diferença lá em cima. O que estava descaindo. O tecido ele estava perdendo o desenho dele, estava ficando torto. Então ele está tirando essa diferença lá em cima. A parede inclinada, ela normalmente é mais difícil, mais enjoada. A parede reta não vai dar essa dor de cabeça, tá? A gente está pegando aqui rabo de foguete, como dizia minha avó. Deu. Uhum. Aí mesmo. Aí mesmo. Certinho. 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 Pode flexionar. Tá certíssimo. Então subiu. Tá bom. Deixa eu ver. Aqui tá boa. Tá certinho. Pode ir um pouco mais. Tá certo, amor. Certinho. A parte de cima tá ok. Agora a gente vai fazer, a gente vai esticar Puxou, o não? tecido. Puxou um pouquinho só lá na ponta. Só bem na pontinha aí. Coisa de aí, nesse ponto que puxou. Não, foi mais. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Aí. Certíssimo. Certíssimo. É muito gostoso a gente ver ganhando forma, sabe? A gente vê dessas imperfeições desaparecendo. É muito incrível esse resultado. Estando aqui de perto, gente, é surreal, é muito gostoso. É algo que realmente eu profetizo para a vida de vocês, que vocês possam vivenciar isso, sentir isso. Tesoura, cortar? Tesoura? Não, deixa que eu corto, amor. Eu prefiro cortar. A parte da tesoura eu prefiro eu fazer. Eu preciso que você dê o acabamento aí na lateral. Aí a gente puxa.
vou pegar aqui e já vou dar o... Não. Cortando com a sobra, ideal para eu passar. Bom, pessoal, aqui a gente só fixou em cima. E na lateral. E na lateral ali. Agora a gente vai tirar toda a diferença, inclusive que você percebe que tem um tipo um papo, um ovo. Isso a gente tira lá embaixo. Agora a gente vai trabalhar trazendo todo o tecido para a lateral e para baixo. A gente vai esticar literalmente todo o tecido aqui agora. Vamos lá? Vamos dar sequência aqui ao nosso trabalho. Quer que eu jogue recorte embaixo, Ricardo? Ou não? Não, pode deixar. Tá. A gente tá com sobra de tecido aqui, bem significativa. Essas sobras de tecido, todas elas viram arte, tá? Ou elas viram, por exemplo, aqui poderia ser útil, pode virar almofada, pode virar moldura, pode virar quadro. São inúmeras as possibilidades. Esticando. A gente está esticando aqui o tecido agora. Não, embaixo não precisa. Não, a gente está puxando para a lateral. Amor, tá caindo, tá caindo. O desenho tá caindo. Bom, gente, nós estamos tirando agora, ajustando. A gente recortou a sobra de tecido ali em cima para facilitar agora nosso manuseio com o tecido. Ainda tem sobra lá embaixo, mas a gente ainda não vai recortar para não correr o risco de a gente ficar recortar além do que deveria. Deixa eu tirar essa corrente, que ela tá atrapalhando nossa filmagem. Então, aqui agora é só realmente a gente ajustando, porque a gente precisa respeitar aqui o desenho dessa colmeia. Ele precisa ficar o mais bem alinhado possível. Nesse caso a gente tá... Oi? Excelente, excelente. Agora qualquer alteração a gente tira embaixo. A gente vai agora abrindo assim, ó, esticando o tecido e deixando ele bem grudadinho mesmo na parede, tá? É importante que esse tecido ele não esteja amarrotado, tá? Se amarrotar, já aconteceu de eu aplicar tecido amarrotado na parede, eu não consegui desamarrotar, e eu consegui desamarrotar depois de aplicado no ferro, no vapor, tá? Por exemplo, tá com um barulho aqui de máquina girando ao fundo, é um dos tecidos que a gente vai aplicar aqui nas outras paredes, que tá amarrotado, tava guardado, tava com um cheirinho de guardado, então tô passando ele na secadora para ele vir o mais liso possível, pra gente aplicar nas outras paredes. Então aqui a gente só vai realmente terminar de ajustar de acordo com conectando o tecido com cola e show de bola, tá? Já Com show de bola. Gostou? Daqui a pouquinho a gente já traz o corte do tecido ali embaixo. A gente aplicou o tecido aqui de forma que tá tudo ok. Então, eu vou recortar as sobras aqui e embaixo para o Ricardo friccionar com a espátula o tecido. Então, vamos lá. Aqui, eu prefiro começar recortando por baixo. Deixa eu descer aqui o celular para vocês verem. Aí, gente, é sentada no chão mesmo. Que eu vou... Então, já calculo aqui, ó. Eu corto com uma sobra, então eu já sei em qual linha que tá. A gente tá respeitando aqui um desenho. O desenho. Então, eu já vou cortar, ó, no desenho. Pra não correr risco de eu ficar sem tecido. Então, tô cortando bem na linha
cortando... Fala mais alto. Oi? Pode falar mais alto. Eu tô cortando bem na... Tô cortando assim com uns 3 dedos de sobra aqui. Pra gente ainda trabalhar com o tecido. Olha como sobra. A gente tá com sobra de tecido aqui, ó. Essa sobra, gente, dá pra fazer outra parede, dependendo, como eu disse, dá pra fazer almofadas. Forrar cadeira, ótima ideia. A gente tem banquetas, até algumas cadeiras pra forrar. A gente aproveita tudo isso. Tem um puff que já tá bem judiado, você já pode usar o mesmo tecido pra... Aí você pode usar o lado contrário do tecido pra ficar tom sobre tom. Aquele lado branco, o lado claro que a gente não usou. Nessa etapa, eu tô tirando a película da parede lateral. Nessa lateral, a gente vai aplicar um outro tecido, uma outra estamparia, porém na mesma cartela de cores do colmeia. Esse tecido foi usado propositalmente para criar outro cenário, para criar a ideia. A gente que está fazendo muita live shop, quanto mais paredes a gente tiver diferenciadas, desde que converse uma com a outra, para não ficar papagaiado demais, né? Então, é válido. A gente está trazendo aqui um outro formato. Você vai explicar lá? Agora, gente, nós vamos usar outro tecido aqui, que é da mesma família, também da mesma cartela de cores, nessa parede, que a gente não quer que fique muito carregado. O colmeia, ele tem essa característica peculiar que se usa demais, ele fica bem carregado, fica sobrecarregado. Então, a gente vai aplicar esse de listras para criar também uma falsa ilusão de que a parede é mais alta, tá? A gente vai usar só daqui para baixo. A cola já tá aqui. Bora lá, Ricardo? Nós vamos aplicar juntos. Vou subir aqui, 10 centímetros. Ele vai subir 10 centímetros ali na parede. Não precisa disso tudo não, pode ser menos, porque a gente vai com a moldura por cima. Tem um corte aqui, tá rasgado aqui. Ah, tá, entendi. Deixa eu acertar. Não tem problema desse corte aparecer não, amor? Esses 10 centímetros vai fazer uma grande diferença pra mim. Aqui, amor, como é que esse tá? Não dá não. Esse aqui tá, ele tá totalmente, você tem que pegar esse aqui, até bom ter visto isso aí. Tá, então pronto. Pegar até mais, viu? Então vai. Até mais. Esse tecido aqui na vertical. Esse tecido é retalho, tá, gente? Retalho. Isso é sobra de tecido que a gente tá aproveitando aqui. Quando a gente decidiu trabalhar nesse espaço, a gente analisou tudo que a gente tinha em mãos, literalmente, para não ter que investir em nada. Mas a gente tem os custos de todos esses materiais, tá? Para apresentar para vocês quanto ficou o metro quadrado dessa obra aqui, desse brechó de 8 metros quadrados. Tá vendo? O Ricardo tira, volta, até a gente achar o ângulo certinho. Isso é paciência, mas também, num instante tá pronto. Achou o plumo, não tem erro. Aqui vai ser o restante desse tecido que eu vou fazer o outro lado. A gente não vai perder nada. Nada. A gente está reutilizando retalhos e mais retalhos. Agora a gente acaba de ajustar aqui, tá? Já vou recortar pra gente ajustar. Pessoal, aqui, olha, eu tô cortando a sobra bem rente ao piso. Mas eu deixo sempre uma sobrinha, porque isso aqui ainda vai ter acabamento. Esse acabamento eu faço ele com tá bem rente, ó. Aqui, ó. Mas aqui a gente vai puxar um pouquinho. Mas esse acabamento, existem várias formas de dar o acabamento para nesse caso aqui. Pode ser com rodapé. Você pode colocar um rodapé madeira, isopor, EVA. Eu não recomendo muito isopor nem o EVA por ser inflamável, tá? E geralmente na parte de baixo costuma correr fio, tomada, alguma coisa assim. Mas nesse caso a gente usa a cola cascorês, que eu vou mostrar para vocês como que a gente vai dar acabamento nas quinas de todos esses tecidos, tá? A cola cascorês é de extrema importância
pra gente finalizar essa etapa dos tecidos. Ela vai dar acabamento tanto aqui em cima nem precisa, que aqui a gente vai usar uma moldura, mas nas barras e nas laterais, a cola faz coriza. Agora eu vou recortar aqui a lateral, também vou tentar cortar o mais rente possível pra gente não perder tecido. Então, eu vi que acabou nessa linha aqui, ó, então eu pego metade da linha, da segunda linha e corto, dou continuidade nela. Porque o tecido já não pode mais entortar. Agora ele não pode entortar, então... Você tá tirando só o excesso, né? É, só o excesso. Eu vou deixar sempre um pedacinho pra você acabar de esticar o tecido, pra gente finalizar nosso trabalho. Porque pra gente finalizar nosso trabalho, a gente tem que tirar esse excesso, senão a gente não consegue trabalhar. Pronto, então agora a gente desenha. Agora aqui a gente consegue desenhar toda a parede. E essa sobra a gente vai utilizar na outra parede. Nessa etapa de recortes, tem que ter muita paciência. Ali a gente tem uma torneira e as caixas de luz. Então, eu só fiz 2 recortes, um aqui e um aqui, para que eu conseguisse contornar a caixa de luz. Agora, para contornar a torneira, o que eu consigo? O que eu preciso fazer? Eu preciso já dar aqui, já cortar, já eliminar aqui todo o tecido que eu preciso para dar o acabamento na parede, porque aqui eu vou fazer um rasgo para que essa torneira fique embutida no tecido. Vou fazer isso aqui agora, tá? Para vocês verem. Já vou cortar com sobra. Já tô olhando aqui, ó, a linha, a margem que eu tenho para trabalhar. Vou cortar com sobra, para não correr o risco de eu perder meu trabalho. Muito menos perder material. Então, aqui, licença, amor, tem uma torneira bem aqui, bem nesse rumo. Então, vai ser bem aqui mesmo que eu vou cortar esse tecido. Vou fazer um rasgo nele. Cortar em linha reta. Deixa eu ver onde que ele vai. O cano vai passar aqui. Então, vai ser nessa linha aqui que eu vou fazer o corte. Bom, olha aí, resolvido o problema da torneira. Agora aqui a gente vai trabalhar esticando o tecido. Eu não perdi nada. Se fosse uma torneira que não fosse usar, mas essa é uma torneira que eu vou usar. Então, colocar um tampão. Mas eu não pretendo perder essa torneira, porque é uma torneira que é a água que vem direto da rua. E às vezes, para a gente poder utilizar, até para lavar vitrine, lavar a calçada, às vezes, óbvio, eu tento usar a água da lavanderia. Aqui ao lado a gente tem uma lavanderia. Mas quando não tá lavando roupa, por exemplo, você precisa encher um balde de água, essa aqui é a... E para saber também se está chegando água da rua, é aqui que a gente testa, ok? Então, só dar o acabamento agora, recortar aqui a sobra. Esse recorte aqui eu vou explicar para vocês ainda como ele vai ser feito, tá? Não vai ser só eu vou tirar só o excesso com a tesoura. Todo o tecido aplicado, e aí agora a gente vai dar um acabamento, que é justamente para a gente poder fazer esses recortes aqui de uma maneira que não fique
mal acabado. A gente, no início da nossa caminhada, quando a gente fazia aplicação de tecido, a gente custou para entender que a gente precisava selar a trama do fio, porque ele desfia muito facilmente. Esse fio, ele tem essa característica aqui, ó. Ele se desfaz. Então, quando a gente tenta cortar com estilete, ele vai esgaçando e vai abrindo e vai ficando esses fiapos. Então, o que a gente faz? Todas as quinas que precisa de recorte, a tesoura não vai, a gente corta com estilete. Mas, o que a gente faz? A gente passa cola cascorês, que é a misturinha que eu vou fazer aqui agora pra você ver. Eu não faço muita não, eu preparo pouca. Cola cascorês, e é assim, é uma medida generosa, tá? Mais cola do que água. Tem bem tempo que tá, deixa eu tirar. Já tá um pouco... Ah, consegui, ó. Consegui. Bom, essa quantidade aqui, como eu tenho que fazer, eu vou fazer as laterais e vou fazer as... Só cuida disso aqui pra mim. E vou fazer o rodapé. Então, olha, para essa quantidade de cola, olha o pouquinho de água que eu vou colocar. Bem pouquinha mesmo, não vou colocar muita água, porque eu misturo com a própria trincha para ela não ficar muito rala e ficar escorrendo no tecido. Então, eu faço ela uma pasta mais grossinha mesmo. Aquele ponto de liga de... Tá no fio aqui, ó. Tá vendo, ó? Não é igual a gente usa a... Diluir a tinta, não é 20%, não é uns 10% só de água para aquela quantidade de cola. Aí, agora eu vou pedir o Ricardo para trazer o celular para mim. Vem cá, amor, traz o celular aqui para mim. Não, pode trazer o vídeo e a cores. Vamos tirar ele aqui do suporte. Isso, aí vamos lá. Na verdade, a gravação não saiu, era muito tarde da noite. No outro dia, a gente conseguiu gravar aí aquela trincha com a cola. Nós passamos justamente nessas quinas, em todas as quinas, fazendo com que a cola secasse, selando a fibra do tecido. E aí, quando o Ricardo veio com o estilete, o tecido saía de uma forma muito mais firme, sem desfiar o tecido, dando um acabamento mais perfeito, principalmente nas quinas. E é isso que a gente fez em todos os cantos onde tinha sobra de tecido. Amanheceu o dia e a gente percebe que o brechó está tomando formato, mas lembra desse piso? Pois é, a gente decidiu pintar esse piso. Naquela mesma noite, nosso celular perdeu, não tinha mais capacidade de memória, mas a gente precisa dar uma segunda demão, e essa segunda demão a gente vai fazer a gravação dela, a gente vai fazer a mistura da tinta, o investimento da tinta que a gente utilizou. Estou mostrando aí para vocês os cabides que a gente já está trazendo para as araras. Olha que bonito ficou o tecido, o tecido não, o piso, mas em alguns pontos você vê que é necessário uma segunda demão de tinta. A gente ainda vai dar acabamento aí na lateral, acredite, com sobra de moldura. Inclusive, esse tipo de sobra de moldura é possível você encontrar com quem trabalha com molduras para quadros, ou comprar no metro linear. Essa lateral aí, ela ainda não tinha sido recortada nesse momento pelo Ricardo. Mas eu mostro esse cantinho aí porque pingou um pouco de cola na hora que eu passava lá em cima e manchou. Essa mancha não vai sair mais, ficou manchado de fato. Então, esse cuidado na hora de passar a cola. Aí em cima dessa mão francesa vai uma prateleira, então a gente coloca
algum enfeite para poder disfarçar ali a marca da cola. Como você pode ver, quando ela seca, fica um pouco mais escuro. Isso faz parte do processo, porque fechou, selou a trama do fio, então para recortar as laterais fica muito mais fácil. Então, falta essa etapa aí, mas daqui a pouquinho a gente já vai trazer para vocês o brechó praticamente montado. Por quê? A gente optou por não colocar moldura no rodapé. Não nesse momento, porque nós estamos trabalhando com o que temos em mãos. Nesse momento, a gente quer trazer para você o que é possível você aplicar aí no seu brechó, no seu espaço, seja um espaço de 8 metros quadrados, menor ou maior, mas a gente quer trazer para você aí o melhor custo-benefício para você ter um espaço não só atraente ao olhar do cliente no ambiente online, mas também olha como está um espaço extremamente atraente para o cliente que vai chegar e pode sim receber um atendimento presencial. Partiu para uma outra etapa.